O fato é que o homem tem um espírito. Ele nunca havia tido um antes. Ele não era nada além de um corpo e uma alma. Mas agora Deus soprou nele o terceiro grande princípio, a nova vida, o espírito. E ele se tornou um homem espiritual. Agora, ele não só é capaz de exercício mental, mas de exercício espiritual. Ele tinha uma alma antes, ele poderia se arrepender, ele conseguia acreditar como um mero exercício mental. Ele poderia pensar pensamentos de Deus e ter alguns desejos por ele, mas ele não poderia ter um pensamento espiritual, nenhum desejo espiritual, pois ele não tinha poderes que o pudessem induzir a essas coisas. Mas agora, na regeneração, ele tem algo que lhe foi dado e que está sendo dado, que em breve verá seus efeitos. O homem começa a sentir que ele é um pecador, porque ele não sente isto antes. Ah, meus irmãos e irmãs, ele não podia, ele não estava em um estado capaz de sentir. Ele era um pecador morto, e embora ele costumasse falar-lhes e falar de Deus de maneira lisonjeira que ele era um pecador, ele não sabia nada sobre isso. Ele disse que era um pecador, sim, mas ele falou sobre ser um pecador, assim como um cego fala sobre as estrelas que ele nunca viu, como ele fala sobre a luz, cuja existência ele não saberia a menos que fosse informado disso. Mas agora isso é uma realidade profunda. Podem rir dele, vocês que não foram regenerados, mas agora ele tem algo que realmente o coloca para além do seu riso. Ele começa a sentir o excessivo peso e o mal da transgressão. Seu coração treme, assim como treme sua própria carne. Em alguns casos, toda a estrutura é afetada. O homem está doente de dia e de noite. Sua carne se arrepia sobre seus ossos por causa do temor. Ele não pode comer, seu apetite se foi. Ele não pode suportar o som da melodia e da alegria. Toda a sua alma carnal está seca. Ele não pode se alegrar. Ele é infeliz, ele é miseravelmente abatido, angustiado. Em alguns casos, ele está quase pronto para ficar louco, embora na maioria dos casos ocorra uma fase mais leve e há os sussurros suaves do espírito. Mas mesmo assim, as dores e as angústias causadas pela regeneração, enquanto a nova vida descobre o pecado e o mal da condição passada do homem, são coisas que não podem ser bem descritas ou mencionadas sem lágrimas. Isso tudo é obra do Espírito de Deus. E tendo trazido a alma até este ponto, a próxima coisa que o Espírito Santo faz é ensinar a alma que ela é absolutamente incapaz de salvar a si mesma. Ele sabia que antes, talvez, se o homem se sentasse aos pés de um ministério evangélico, mas ele conhecia apenas com os ouvidos e entendiam com a mente. Agora, tornou-se parte da sua própria vida. Ele o sente. Isto entrou em sua alma e ele sabe que é verdade. Uma vez ele pensou que era bom e pensou que poderia salvar a si mesmo. O Espírito Santo elimina este pensamento de seu cérebro. Então, diz ele, tentarei cerimônias e verei se eu posso obter méritos por elas. Porém, Deus, Espírito Santo, atira uma flecha que traspassa o coração de tal pensamento e ele cai morto diante dele. E ele não pode suportar a visão da carcaça, de modo que, como Abraão disse de Sara, ele exclama: sepulte a minha morta de diante da minha face. Gênesis 23. Embora uma vez ele o tenha amado muito, agora ele odeia a visão disto. Ele pensou uma vez que ele poderia crer
Ele tinha uma noção arminiana em sua cabeça de que ele poderia acreditar quando ele quisesse e se arrepender quando ele desejasse. Agora Deus, o Espírito, o levou a tal condição que ele diz: eu não posso fazer nada. Ele começa a descobrir a sua própria morte. Agora ele está vivificado. Ele não sabia nada sobre isso antes. Ele agora pensa que ele não tem as mãos da fé para erguer, embora o ministro lhe diga para fazê-lo. Ele agora descobre quando ele é ordenado a orar, ele quer, mas não consegue orar. Ele agora acha que ele é impotente, que ele jaz na mão de Deus como barro na mão do oleiro e é levado a clamar: ó Senhor, meu Deus, a não ser que tu me salves, eu estou condenado por toda a eternidade, pois eu não posso levantar um dedo nesta questão até que tu, antes de tudo, me capacite para tal. E se você o pressiona a fazer qualquer coisa que ele anseia por fazer, ele está com tanto medo que fará somente obras carnais e não os atos do Espírito, até que ele pare para meditar. Então ele geme e chora. E a sensação de que esses gemidos e gritos são a verdadeira obra do Espírito e provam que ele tem vida espiritual, ele então começa sinceramente a olhar para Jesus Cristo, o Salvador. Mas observe que todas essas coisas acontecem por meio do Espírito, e nenhuma delas jamais pode ser produzida na alma de qualquer homem ou mulher, à parte da influência divina do Espírito.